بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, sintam-se cumprimentados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos dar continuidade com a nossa aula ou da nossa aula de Kitab Al-Kabair, depois de na semana passada termos falado do Al-Kabira Al-Rabi'a, que é Tarku Salat. Vamos dar continuidade, inshallah, no mesmo Kabira, mas já neste momento falando já de dentro do mesmo capítulo. Vamos falar de uma outra abordagem, segundo aquilo que Imam Al-Zahabi colocou aqui no seu livro Kitab Al-Kabair. O Imam diz: Faslun mata yu'maru sabi bis-salat. Quando é que a criança é ordenada para praticar o salat? Com que idade a criança é ordenada para cumprir com este pilar do Islam, que é Iqamati Salah? E ele traz aqui hadith de Abu Dawud e An-Nasa'i, onde diz que روى أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Abi Dawud narra no seu livro As-Sunan de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Muru as-sabiyya bis-salati idha balagha 7 sinin fa idha balagha 10 sinina fadribuhu 'alayha. E esse hadith, como eu dizia, foi narrado por An-Nasa'i, At-Tirmidhi e Ibn Majah. O profeta diz: Muru as-sabiyya, deem ordem à criança para praticar o salat idha balagha 7 sinin, quando ele atingir os 7 anos. Existe necessidade, e esta ordem é para todo aquele que é encarregado de educação, todo aquele que é pai. Existe esta ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que diz que temos que ordenar as crianças para praticarem o salat logo que elas atingem os 7 anos de idade. Faida balagha 10, quando esta mesma criança atingir já os 10 anos, 10 sinin, fadribuhu alayha. Aí, se ele for ordenado a praticar o salat, ele não cumprir com este salat na íntegra, ou estiver a fazer algumas orações, deixando de fazer outras orações, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orienta que esta criança deve ser batida. E o bater, nós sabemos muito bem que no Islã existem algumas partes do corpo que temos que evitar ao bater alguém, seja uma criança ou seja alguém que nós estejamos a educar, que temos que evitar a parte do rosto e a parte da cabeça, não se deve bater. E esse bater tem que ser um bater moderado, que não seja algo que poderá ferir ou criar alguma lesão na criança, mas só pelo facto de você estar a bater a criança como sinal de que você não gostou daquilo que ele está a praticar, isso já é suficiente. O riwaya, em uma outra versão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Muru awladakum, ordenem os vossos filhos bis-salat,
a praticarem o salat, a cumprirem com o salat, وهم أبناء سبعة, quando eles atingirem os 7 anos, وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, e caso eles não cumprirem com esse salat, então devem bater as tais crianças como sinal de repreensão e educação, وَهُمْ أَبْنَاءَ عَشَرَةٍ, quando elas, as crianças, atingirem os 10 anos. E o profeta diz nesta versão, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, e se forem duas crianças de sexos opostos, isto é, uma mulher e um rapaz com a sua irmã ou uma irmã com seu irmão, aí devem separar a elas no leito, quer dizer, não devem dormir numa mesma cama ou até mesmo no mesmo quarto. Devem dormir em camas e quartos separados. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqui com esta ordem de que deve separar estas crianças no leito ou no quarto ou na cama, é para não fazer com que elas possam incorrer ao cair num erro pior, porque nesta idade de 10 anos, aquilo que é shahwa, aquilo que é o desejo e experimento do sexo, começa nesta idade. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orienta aqui que devemos separar as crianças de não dormirem na mesma cama quando tiverem 10 anos. E aqui esta ordem, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz muru sabiya bis salat idha balagha 7 sinin, aqui refere-se aos rapazes assim como às meninas, porque em algum momento nós na nossa educação temos deixado a menina de lado e nos preocupamos apenas com os rapazes. Mesmo a maior parte dos pais, quando vão à mesquita e levam os seus filhos, eles apenas preocupam-se em levar os rapazes e as meninas ficam em casa, embora o Islã diz que o salat da menina é mais aconselhável fazer em casa, mas o mesmo Islã não impede que esta mulher, quando tiver condições, poderá ir praticar o salat na mesquita. De seguida o Sheikh diz, قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله, الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله diz, هذا الحديث يدل على إغلاظ العقوبة له. Este hadith, quer dizer, nos ensina que temos que agravar a pena, tem que ser uma pena mais forte, إذا بلغ تارك لها, quando ele atingir 10 anos e passar os 10 anos e ele já é baligh e já não pratica o salat, então tem que se procurar penas mais agravadas para ver que se esta criança passe a cumprir com a oração que lhe é prescrita. وكان بعض أصحاب الإمام الشافعي, alguns estudantes e companheiros de Imam Shafi'i rahimahullah, يحتج به في وجوب قتله, usavam este hadith que é obrigatório levar a pena de morte aquela criança que já atingiu o bulugh, já atingiu a puberdade e não quer cumprir com as orações. إذا تركها متعمدا بعد البلوغ, se ele deixar de praticar o salat já depois dele ser baligh e atingir a puberdade. E esta puberdade varia de criança para criança, mas alguns ulamás e a maioria colocam que basta a criança atingir os 15 anos. Mas há crianças que poderão atingir os 15 anos e terem atingido o bulugh muito antes, porque os sinais do bulugh, como nós sabemos, uma delas é, se for rapaz, começar a ter sonho molhado, ou começar, se for menina, ver o seu ciclo menstrual, e esse ciclo poderá aparecer antes dos 15 anos, e isso significa que esta criança já é baligh e a oração é obrigatória para ele, o cumprimento do salat. E eles diziam, إذا استحق الضرب وهو غير بالغ, se a criança merece levar porrada
antes dele ser baligh, فيدل على أنه يستحق بعد البلوغ من العقوبة ما هو أبلغ من الضرب. Isso significa que depois dele atingir a puberdade, então ele merece um castigo mais severo, mais agravado, que apenas esta criança levar algumas palmadas como sinônimo de repreensão e obrigação para ele fazer salat. وليس بعد الضرب شيء أشد من القتل. E eles dizem que o único castigo que eles veem depois da porrada ou de algumas palmadas é a morte. Não existe nada acima da morte. Depois o Sheikh diz: وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم تارك الصلاة. Os ulamãs estão divergidos em relação ao hukm, ao juízo, o decreto que o Sharia dá para aquele indivíduo que deixou de praticar o salat, deixou de cumprir o salat. فقال مالك والشافعي وأحمد. Imam Malik, Imam Shafi'i e Ahmad رحمهم الله dizem: تارك الصلاة يقتل ضربا بالسيف في رقبته. Aquele que deixar de praticar o salat, então este é morto e é levado à pena de morte, fazendo com que a sua cabeça se separasse do seu corpo, isto é, leva-se a espada e decreta-se a morte desse indivíduo, isto para aquele indivíduo que deixou de fazer salat. ثم اختلفوا, depois divergiram, في كفره إذا تركها من غير عذر حتى يخرج وقتها, e divergiram se este indivíduo deixar de fazer o salat sem uma justificação plausível e apenas o tempo passou, não é? Por exemplo, chegou o tempo de Zuhur, ele não chegou de fazer o salat Zuhur e chegou a hora da Asr sem fazer o Zuhur. Qual é o hukm? E aí eles dizem: فقال إبراهيم النخعي, Ibrahim النخعي وأيوب, e Ayub dizem de que Abdullah ibn Mubarak dizem, o Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayh ou ibn Rahoya, huwa kafir, aquele indivíduo que deixar o salat, passar o salat, um tempo do salat, não está se a referir a todo o salat, apenas um tempo do salat, esse indivíduo é considerado kafir na opinião desses imamos. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم, e eles trazem como fundamento os dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz: al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Os limites, a diferença e o que nos une entre nós e eles é o salat. faman tarakaha faqad kafara. Aquele que deixar de praticar o salat, então este indivíduo é considerado kafir. وبقوله صلى الله عليه وسلم, e os dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. O limite, a fronteira que existe entre um homem, uma pessoa e o kufr é apenas ele deixar de fazer o salat. Basta ele deixar de fazer salat, já saltou para o outro lado, que é o lado da... Portanto, segundo estas palavras desses ulamás, nós conseguimos perceber que aquele que é tariq salat, aquele que deixar de cumprir o salat no seu devido tempo, ou mesmo deixar de cumprir o salat de vez, este indivíduo é considerado como sendo kafir. Para a opinião de Imam Malik e Shafi'i e uma versão de Imam Ahmad, é que este indivíduo tem a pena capital, deve ser morto, mas uma outra versão de Imam Ahmad ibn Hanbal e a opinião dos outros ulamás dizem que o indivíduo que deixar de praticar o salat, e esse deixar de praticar o salat for de uma forma propositada e negligenciada, então este indivíduo é considerado kafir, e caso ele vier a morrer, não se deve tratar a ele como se trata um muçulmano, no que diz respeito à sua lavagem, no que diz respeito ao salat de janaiza, no que diz respeito ao seu vestir quando falecer, no que diz respeito a enterrar a ele no cemitério dos muçulmanos,
ou mesmo se ele não morrer, mas precisar de casar-se com uma mulher, uma mulher muçulmana, não se pode fazer casar uma mulher muçulmana porque ele não é considerado muçulmano, é kafir, ou mesmo se ele vier a morrer, não é herdado da sua herança, porque um dos mawani da herança é ikhtilaf din, então um kafir não herda de um muçulmano e um muçulmano não herda de um kafir. E ele traz como fundamentos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que acabamos aqui de dizer, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah, os limites e as alianças que existem, a união que existe entre nós e aqueles que não são muçulmanos, é o salat. Faman tarakaha faqad kafara, aquele que deixar de fazer o salat é considerado kafir. Wa biqawlihi sallallahu alaihi wasallam, assim como o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz baina ar-rajul wa baina al-kufri, o limite, a fronteira que existe entre a pessoa e o kufru, tarku salat, é deixar de praticar o salat. Portanto, esta é a parte que falava do sabi, a criança, quando é que deve ser obrigada a praticar o salat, quando é que deve ser ordenada a praticar o salat. Percebemos e aprendemos que esta criança, logo que atinge os 7 anos, torna-se obrigatório para aqueles que são os seus responsáveis, aqueles que são os seus pais, a começar já a ordenar a ele para fazer o salat, para poder praticar, para poder se acostumar e aprender, e a partir desse momento torna-se obrigatório ele a aprender também, segundo aquilo que é a opinião dos ulamás, aquilo que são shurutos salat, arcanis salat, o que é que invalida o salat, quais são os mawaqites, os tempos que o salat deve ser feito, em que momento e lugar o salat pode ser feito, quais são os lugares que não se devem fazer salat. É a partir desta idade que os seus responsáveis, seu pai, sua mãe, devem já começar a ensinar a esta criança para aprender aquilo que são os requisitos, que são as condições, que são os pilares do próprio salat, de 7 anos, e mais 3 anos já esta criança já tem condições suficientes para fazer o salat por si, e se não fizer o salat, então aí torna-se obrigatório para os seus pais e seus responsáveis começarem já a repreender a ele com alguma coisa que diz respeito como porrada, algumas palmatórias, e como eu dizia, mas tem que ser uma porrada, um bater que não vai ferir a ele, não vai deixar ele lesionado, não vai deixar ele com alguma sequela ou alguma ferida que em algum momento poderá prejudicar a ele. E também aprendemos aqui neste hadith de que estas crianças, quando atingirem 10 anos, eles devem ser separadas nos seus quartos, nas suas camas, não podendo eles dormirem na mesma cama. E, portanto, este é o que diz respeito o salat da criança e quando é que nós devemos ordenar a esta criança para praticar o salat. Depois o Sheikh menciona outro fasl e diz: وقد ورد في الحديث إن من حافظ على الصلوات المكتوبة, aquele indivíduo que cumprir com as orações obrigatórias na íntegra e de uma forma perfeita, akramahu Allah Ta'ala bi 5 karamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala será generoso para ele e vai lhe compensar com 5 karamat. يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر. Allah Subhanahu wa Ta'ala faz com que ele tenha uma vida boa, que não tenha dificuldades aqui na vida, nesta face da terra, e também Allah Subhanahu wa Ta'ala vai aliviar a ele do castigo do qabr. ويعطيه كتابه بيمينه, e vai lhe entregar o seu kitab na sua mão direita. ويمر على الصراط كالبرق الخاطف, e passará pelo sirat, naquela ponte que está estendida por cima do Jahannam, que dá entrada ao Jannah. Este indivíduo passará nessa ponte como se fosse uma faísca. ويدخل الجنة بغير حساب, e ele entrará no Jannah sem ajuste
de contas. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِهَا عَاقَبَهُ اللَّهُ بِخَمْسَ عَشَرَ عُقُوبَةً. E aquele indivíduo que não cumprir com o salat, Allah subhanahu wa ta'ala de castigará com 15 castigos. 5 في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر. 5 desses castigos ele receberá aqui no dunya. 3 castigos ele vai receber na agonia da morte, quando estiver prestes para morrer. وثلاثة في القبر. E 3 castigos ele vai receber no qabr. وثلاثة عند الخروج من القبر. E 3 castigos também ele vai receber depois, quando estiver a sair do qabr, quando a trompeta soar. فأما اللاتي في الدنيا, aquelas que estão aqui no dunya, فالأولى, primeiro, ينزع البركة من عمره, ele, Allah subhanahu wa ta'ala, vai tirar o baraka da sua vida. والثانية يحمي سماء الصالحين من وجهه, retira aqueles que são os sinais dos piedosos, quer dizer, o brilhar do seu rosto, Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar da sua face. الثالثة كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه, qualquer tipo de prática que ele vier a fazer, Allah subhanahu wa ta'ala não lhe dará o devido pagamento. الرابعة لا يرفع له دعاء إلى السماء, o seu dua não é aceite. والخامسة ليس له حظ في دعاء الصالحين, e também não é contemplado por parte daqueles dos duas dos piedosos. وأما اللاتي تصيبه عند الموت, e os pecados que ele poderá ter no momento da morte, فإنه يموت ذليلا, ele vai morrer como alguém desprezada. والثانية يموت جائعا, vai morrer com fome, esfomeado. الثالثة يموت عطشانا ولو سقي بحار الدنيا, ele vai morrer com sede, mesmo que lhe seja concedido as águas de todos os mares existentes aqui nesta face da terra. ما روى من عطشه, não há de conseguir matar a sua sede. وأما اللاتي تصيبه في قبره, e os que vão lhe atingir quando ele estiver no qabr, فالأولى يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه, ele, a sua campa vai lhe apertar até que as suas costelas todas estejam todas elas a lhe apertarem. والثانية يوقد عليه القبر نارا ينقلب على الجمر ليلا ونهارا, será acendido no seu qabr fogo que não vai se apagar, estará sempre aceso dias e noites. يسلط عليه في قبره ثعبانا اسمه الشجاع الأقرع, عيناه من نار أظفاره من حديد طول كل ظفر مسيرة يوم. Também Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar no seu qabr uma serpente que os olhos dessa serpente são de fogo e as suas unhas são como se fossem dia inteiro de andar. يكلم الموت فيقول أنا الشجاع الأقرع وصوته مثل الرعد القاصب يقول أمرني ربي أن أضرب على تضييع صلاة الصبح. Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou para eu te chicotear porque você não fazia o salat al-fajr إلى طلوع الشمس, até que o sol nascesse. أضربك على تضييع صلاة الظهر إلى العصر, também me ordenou para te bater porque você deixou de cumprir o salat al-asr. Fará isso em todos os salates. E فأما الذي تصيبه عند خروجه من قبره من موقف القيامة فشدة الحساب, ele, aquilo que vai lhe atingir depois de sair do seu qabr, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe fazer ajuste de contas, balanço das suas ações muito severo. وسخط ربي, Allah subhanahu wa ta'ala vai se zangar com ele. ودخول النار, será introduzido no fogo de Jahannam. وفي رواية فإنه يأتي يوم القيامة على وجه 3 أسطر مكتوبات, e numa outra versão ele será ressuscitado no dia de Qiyamah com 3 letras escritas. السطر الأول, primeira linha, ما مضي حق الله, يا مضيع حق الله, ou você que não cumpriu com aquilo que é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda linha, يا مخصوصا بغضب الله, ou você que está a merecer a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. E o terceiro, كما ضيعت في الدنيا قدم في الدنيا حق الله فآيس اليوم من رحمة الله, será escrito como você não cumpriu com aquilo que era o direito de Allah subhanahu wa ta'ala na terra, então
você neste momento não tem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibn Abbas radhiallahu anhu qala idha kana yawm al-qiyamah yu'ta bir-rajul, quando chegar o dia de Qiyamah, será trazido o homem, fayuqafu bayna yaday Allah azza wa jal, e será colocado de pé perante Allah subhanahu wa ta'ala, fayumaru bihi ila nar, e será ordenado para entrar no fogo de Jahannam, fayaqulu ya Rabbi limada, e ele dirá, oh Allah, por que ordenas que eu seja introduzido no fogo do Jahannam? Fayaqulu Allah ta'ala lita'akhiri salat an waqtiha, porque você deixou de praticar o salat no seu devido tempo, e lita'akhiri wa halfika bi kadiban, e por você mentir por nós, para mim, estando a mentir. Só que quero chamar a atenção aos queridos irmãos e ouvintes que este hadith, apesar da informação que está lá ser uma informação que em algum momento deve ser levada em consideração, este hadith não é hadith sahih, e em alguns ulamás até dizem que é um hadith mawdu', é um hadith inventado, é um hadith fabricado, não é? E não se deve levar, quer dizer, considerar como hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já que é um hadith fabricado, e outros dizem até um hadith batil, é um hadith falso. Então, eu apenas aqui mencionei e traduzi para os caros ouvintes como amana ilmiya, já que o próprio Sheikh colocou aqui no seu livro, eu não deixaria de mencionar e explicar a vocês e traduzir aquilo que o Sheikh aqui deixou, mas saibam que este hadith não é hadith sahih, é um hadith, até porque nem chega a ser hadith, porque alguns ulama dizem que é hadith mawdu', foi inventado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e é batil, e é inválido, porque existem lá no seu sanad algumas pessoas, alguns ruwat, como Muhammad ibn Ali ibn Abbas, que inventou, e também tem lá no seu sanad, na sua cadeia de narradores, Ibn Najjar, que também é um indivíduo não muito forte no que diz respeito aos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, era isto que eu tinha hoje para partilhar convosco como lição número 13, e vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq, para podermos guiar as nossas crianças a uma educação sã e islâmica, e começando por a prática do salat enquanto ainda são crianças, ao invés de nós deixarmos ao critério deles dizer quando ele crescer poderá vir praticar o salat de forma voluntária e sozinho. É nossa obrigação, e nós seremos perguntados perante Allah subhanahu wa ta'ala se as nossas crianças não estão a fazer salat, por quê e quais foram as razões. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala para colocar isso no prato das nossas balanças e perdoar os nossos pecados. E por aqui termino. Espero nos encontrarmos na próxima quinta-feira, inshallah, para continuarmos com as nossas lições de Kitab al-Kabair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.